a sessão acabou de ser suspensa pelo presidente da sessão, presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que está presidindo a sessão. Até agora, desde as 9h30 da manhã, quando foi aberta a sessão, o que houve foi apenas, então, uma sequência de questões de ordem apresentadas por vários senadores, principalmente senadores que defendem a presidente afastada. Essas questões de ordem foram em seguida respondidas por outros senadores, por advogados que estão aqui também, e também respondidas, foram contraditadas por senadores e advogados e respondidas na sequência pelo presidente do Supremo, que está presidindo a sessão aqui no Senado, ministro Ricardo Lewandowski. Houve um momento bastante tenso durante a manhã, que foi logo depois de uma questão de ordem apresentada pela senadora Gleisi Hoffmann. A gente vai acompanhar um trechinho do que aconteceu na manhã de hoje, neste momento. Vamos ver. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber Silêncio, qual é a moral silêncio, que vocês silêncio. têm. Gostaria de saber, porque a metade aqui não tem. Se tivesse moral, presidente. Silêncio, por favor, silêncio. Se tivesse moral, se tivessem e quisessem de fato. Silêncio. Se tivessem, senhor presidente. Eu peço que todos se contenham, por gentileza. Que é isso? Você é de trabalhador escravo. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Logo depois dessa suspensão, a sessão foi retomada, foram apresentadas várias questões de ordem, então, ao longo da manhã de hoje. A gente separou um trechinho também de um momento de uma questão de ordem apresentada pelo senador Lindbergh Farias, que ele argumentou, ele pediu que o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff fosse suspenso até que o Supremo Tribunal Federal decidisse sobre um pedido de afastamento do presidente interino Michel Temer, apresentado por alguns partidos. Vamos conferir, então, esse trecho dessa questão de ordem, a resposta dessa respectiva questão de ordem pelo presidente do Supremo. Votação disso aqui hoje, nós estamos blindando um presidente que já foi citado várias vezes e que tem, senhor presidente, que ser investigado. Nós entramos com a representação ao Procurador-Geral da República, pedindo o afastamento de Michel Temer da presidência. O senhor sabe que foi com esse mesmo argumento que eles afastaram Eduardo Cunha da presidência da Câmara. É o mesmo argumento utilizado pelo Supremo para afastar Eduardo Cunha. É em cima disso que nós estamos embasando o nosso pedido de afastamento do presidente Michel Temer. Por isso, senhor presidente, eu peço a suspensão desse processo até que a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal se posicionem sobre esse tema. A questão de ordem levantada pelo senador Lindbergh, que se resume, segundo entendi, ao pedido de suspensão do processo de impeachment, tendo em conta uma representação que teria sido feita ao Procurador-Geral da República, eu também a indefiro, porque a representação ao chefe do Ministério Público da União não é requisito legal de sobrestamento da sessão de impeachment. A sessão, nesse momento, está suspensa, foi suspensa agora há pouco pelo presidente Ricardo Lewandowski, que está presidindo a sessão aqui do Senado. É uma suspensão para almoço, ela estava marcada para acontecer entre 1 e 2 horas da tarde. Ele acabou antecipando um pouquinho esse intervalo para almoço, porque foi encerrada agora há pouco com as últimas questões de ordem apresentadas pelos senadores. A próxima fase agora, então, é a fase da oitiva das testemunhas. Ele preferiu não começar essa fase da oitiva das testemunhas antes do intervalo para almoço, já que faltava ali apenas 10 minutinhos para a gente chegar a 1 hora da tarde. Na volta, então, desse intervalo, às 2 da tarde, começa-se, então, essa fase de oitiva das testemunhas, começando pelas testemunhas de acusação, ou seja, as testemunhas que atacam, que pedem realmente o impeachment da presidente afastada. As duas testemunhas arroladas são Júlio Marcelo de Oliveira, que é procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e Antônio Carlos Costa da
Dávila Carvalho Júnior, que é auditor federal de controle externo do TCU, com atuação na Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional. Ou seja, a acusação vai centrar esforços aí com especialistas em contas públicas, já que a ideia mesmo da acusação é insistir, então é comprovar a existência de crime de responsabilidade da presidente Dilma Rousseff. Os advogados de defesa e acusação também estiveram aqui durante toda a manhã de hoje. José Eduardo Cardoso e Janaína Pascoal também tiveram o direito a apresentar suas questões de ordem. A partir agora do início dessa fase de oitiva das testemunhas, os senadores poderão fazer perguntas a todas essas testemunhas. Já tem pelo menos 30 senadores inscritos para fazer perguntas a essas primeiras testemunhas inscritas, apresentadas. Na sequência dessas duas testemunhas de acusação, serão ouvidas as testemunhas de defesa, são 6 testemunhas de defesa, não há comprovação de que isso, não há ainda expectativa de se todas essas testemunhas serão ouvidas ainda no dia de hoje, nessa quinta-feira. Isso pode se estender até amanhã. A gente vai continuar acompanhando aqui, você acompanha a retomada da sessão aqui no plenário do Senado Federal a partir das 2 horas da tarde.